Se você caiu nesse vídeo, a minha ideia aqui é encurtar a sua jornada até o resultado. Olá, meu nome é João Prómpero e eu sou especialista em anúncios online, atuo no mercado há mais de 4 anos e ao longo desse período já investi mais de 10 milhões de reais em anúncios online, trazendo múltiplos resultados, tá, para os meus clientes. E eu separei aqui nesse vídeo 7 aprendizados que eu tive no decorrer aí do meu trabalho, né, investindo essa grana, tá? Vou compartilhar aqui na tela com vocês e eu espero de coração que vocês levem em consideração para poder ter mais resultados, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu já vou compartilhar com vocês. O aprendizado de número 1 é o básico bem feito funciona. Não tinha como não ter esse daqui, porque muita gente acaba inventando moda, né? Quando o assunto é anúncio online, marketing digital, as pessoas às vezes acham que tem que fazer algo extremamente rebuscado para ter algum resultado, tá? E não é o caso. Fazer estratégias mirabolantes e complexas geralmente leva a uma confusão, né? Tanto para você, que você não vai entender o seu funil direito, quanto para o perfil do seu cliente, tá? Às vezes o cliente que você quer, ele quer algo simples e rápido, que funcione, que resolva o problema dele. Então não adianta você falar, pô, a pessoa cai nesse anúncio, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Tem que ser simples, tá? A pessoa tem que entender, tem que ter clareza. Então aqui eu coloquei, aposte na simplicidade e na clareza e os melhores funis de vendas são entendidos por crianças ou idosos também, tamanha a simplicidade que eles têm, tá? Então vamos lá, o básico bem feito funciona sem inventar muito, principalmente se você está começando, tá? Se você já é um nível mais avançado, talvez você possa ter um funil ali que já funciona bem e além disso ter algo mais rebuscado algumas vezes, tá? Vamos lá, o aprendizado número 2, vou deixar aqui. A ansiedade te impede de ter resultados rápidos, tá? Rápidos entre aspas, porque rápido é muito relativo. Quando você coloca muita pressão para ter resultado, chance é que você está retardando, que você está colocando barreiras para ter aquele resultado, tá? Quando você quer muito, quando você quer investir muito num curto espaço de tempo, ou você quer fazer N coisas ao mesmo tempo, você acaba colocando ansiedade, você acaba mexendo na campanha quando não deve, tá? Então aqui eu coloquei a ânsia de querer que seja rápido demais, faz com que as coisas demorem mais, né? É uma contradição isso, mas é muito verdade, porque às vezes você vai trocar de estratégia sem dar o tempo, né, delas terem retorno, delas amadurecerem o suficiente, né? Então, quando a gente está, uma analogia legal que eu costumo usar é para se ter um filho, você precisa de uma grávida e 9 meses. Você tem obrigatoriamente que esperar os 9 meses. Não adianta você ter 9 grávidas que em um mês você vai ter o filho, né? Então, as coisas elas demoram um tempo para amadurecer. É natural. Tá? Assim também funciona no marketing digital. Quando você tem uma estratégia, você tem que saber que ela tem um tempo ali, tá? Até ela resultar, beleza? Aprendizado de número 3 aqui. Não arrumar a casa sai caro, né? O que é arrumar a casa aqui nesse contexto? Processo comercial, o posicionamento que você tem online, né? O seu Instagram tá bem feito, você tem um site, uma landing page estruturada, você entende o seu público, você sabe o que você está fazendo ou você está clicando em botões aleatoriamente, tá? Isso é importante. Quando você não se prepara, quando você não prepara o seu terreno, a chance de você bater cabeça, a chance de você investir e ter um ralo ali que está caindo dinheiro, mas não está tendo resultado, é muito grande, tá? Você acaba perdendo tempo e dinheiro e esse, nos meus trabalhos, é sempre o primeiro passo. Quando eu traço a estratégia aqui junto com os meus clientes, eu costumo colocar como um passo zero, tá? Porque sem isso, a gente não consegue subir uma campanha. Como que eu vou subir uma campanha sem saber se o site está pronto para receber aqueles visitantes, se o seu WhatsApp Business está bem configurado ou se você tem uma noção, né, de vendas. Você tem que ter uma estratégia ali de vendas também. Então não é só clicar nos botões, não é só gerar leads, né? A gente está falando aqui de ter resultados, de performance. Então eu preciso saber que a casa está bem arrumada, beleza? Aprendizado número 4, tá? Não adianta entrar em mercados concorridos sem ter o nível de consciência necessário. Você tem que ter um nível de consciência compatível com o nível de competitividade que aquele mercado tem, tá bom? Você precisa entender que estamos falando de tráfego pago, tá? E que o fator
Dinheiro conta, obviamente. A gente está falando de tráfego pago, então você precisa saber que você tem que ter dinheiro, e se você tem muita concorrência, chance é que você vai ter que ter um poder de grana ali um pouco maior que se o mercado não fosse concorrido, tá? É um pouco óbvio isso, mas é bom sempre pontuar em casos de mercados concorridos, onde o custo por clique é muito alto, onde você paga muito caro no leilão, tá? E se o fator dinheiro não está no mesmo nível da concorrência, né? Se você acredita que a concorrência já está jogando um valor alto ali, mas você ainda não está nesse momento, você precisa ter paciência, cara. É simples assim. Você tem que saber que sua estratégia talvez demore um tempo a mais, talvez essa estratégia ela precise de vários ajustes, você precisa de uma estratégia diferente, seguir por um caminho diferente dos seus concorrentes, tá? Então é necessário que você tenha flexibilidade para adaptar a sua estratégia. E se o investimento financeiro for proporcional, você também tem que saber que tem o fator tempo, tá? É crucial o fator tempo, porque vai envolver a inteligência da conta que você está anunciando, aprendizado de campanha, o aprendizado que você vai ter no comercial ali também, os feedbacks. Então, tudo isso conta, tá? Em mercados concorridos. E se você não está em mercado concorrido, também considera levar tudo isso em consideração também, tá? O aprendizado de número 5 aqui, vamos lá. O marketing digital muda o tempo todo, tá? O tempo todo tem alguma coisa diferente, mas o marketing digital tem fundamentos, ele tem uma base, né? Quando a gente fala de futebol, por exemplo, o jogo, as regras, elas podem mudar, tá? Só que tem fundamento. O passe é um passe, um cabeceio é um cabeceio, um chute é um chute, e isso não muda. Isso é a base do futebol. Então entenda que o marketing digital, ele também trabalha com base. Se você souber algumas coisas fundamentais, você consegue jogar esse jogo do marketing independente se mudar a cor de um botão, independente se mudar onde você clica em tal lugar, tá? Então aqui eu coloquei, sempre muda um botão, surge uma nova funcionalidade. Não se prenda a coisas pequenas que não alteram a estratégia como um todo, tá? Que nada mais é do que uma regrinha, uma coisinha, uma coisa, uma minuciosidade que não vai fazer diferença no contexto geral, tá? Então você tem que entender, no meu ponto de vista aqui, tá? Sempre lembrando que aqui não são regras, que eu não sou dono da verdade, eu estou trazendo aqui a minha experiência, tá? Então, se você entende sobre pessoas, sobre processo de persuasão, você já está na frente de muita gente dentro do marketing, tá? Porque eu acredito que você tem que estudar a mente da sua persona, você tem que saber sobre o seu cliente melhor do que ele próprio, tá? O que isso significa? Significa que você tem que prever as várias possibilidades de tomadas de decisão que ele tem e usar isso no seu marketing, usar isso no seu processo comercial também, tá? Então, qual plataforma você vai anunciar? Isso já começa a ser, você já começa a racionalizar, a raciocinar onde que seu cliente tende a ir mais. Se o seu produto é um produto ou serviço de necessidade, de urgência, provavelmente você vai optar para ir no Google, né? Anunciar no Google porque você encontra o seu cliente ali na hora que ele está querendo o que você está vendendo. Se seu produto você precisa despertar um desejo, você pode ir para o Meta, ali no Facebook, no Instagram, você pode ir para o YouTube também, enfim, ou quando vê você pode ir para mais de uma rede também, né? Nada é escrito em pedras. O fato é importante você conhecer a sua persona, conhecer o seu cliente ideal para que você saiba quais ações você vai tomar no seu marketing que fazem mais sentido para conectar ele e então fazer a venda, fazer todo aquele processo comercial, tá bom? Então execute a estratégia, faça ajustes pontuais, não fica culpando o algoritmo, não acha que as mudanças constantes que estão te atrapalhando. Assuma a responsabilidade de saber a base, o fundamento do marketing digital, tá? Que é isso que eu acredito que vai mudar o seu jogo e depois de investir toda essa grana em anúncios, cada vez mais eu vejo que é sobre o fundamento, tá bom? Então, deixando claro aqui, esse ponto 5 é um ponto que eu daria muita atenção, tá? É um dos que eu julgo mais importantes. O ponto número 6, o aprendizado número 6, que é investir pouco, mas ter consistência é melhor do que investir muito sem consistência, né? O que isso significa? Se você investir R$ 1.000 por 10 meses seguidos, é melhor do que se você investir R$ 10.000 num único mês, tá? Chance é que esse fator tempo, ele vai te trazer mais aprendizado, ele vai te trazer mais know-how
do que se você investisse tudo isso num único mês, tá? Então, no dia a dia das campanhas, que dia a dia eu coloquei aqui, por quê? Porque no tempo, semana após semana, mês após mês, você vai validar algumas coisas. Você vai validar a inteligência de conta, tá? Que isso é encontrar o público, o aprendizado da campanha, você vai validar a sua inteligência comercial, validar os processos, os scripts que você está fazendo, o tempo de resposta do lead. Será que seu lead converte em uma semana? O tempo dele tomar a decisão é esse? Ou será que ele converte 6 meses, um ano? Por exemplo, se você tiver um tipo de cliente, sua compra for uma compra simples, se você vende hambúrguer, por exemplo, é uma compra muito simples, no mesmo dia você vende. Agora, se você vende um implemento agrícola, se você vende um apartamento, chance é que ele vai ficar no funil ali por mais tempo. Então, você tem que validar esse tempo de resposta. E assim, é muito comum acontecer, com os meus clientes às vezes acontecem, eles chegam para mim e falam assim, João, normalmente 3 meses para fechar negócio. Porém, você está levando em conta, às vezes a pessoa está levando em conta esses 3 meses para leads que vêm de indicação, para leads que vêm de networking, para leads que vêm de outras fontes de captação. Mas quando a gente está falando de tráfego pago, a dinâmica tende a ser um pouco diferente. As objeções são diferentes. Muitas das vezes você tem que mostrar que você é uma autoridade no assunto. A sua empresa está há X anos no mercado, a sua empresa já atendeu mais de 1.000, não sei quantos clientes. Você precisa colocar o seu nome, o nome da sua empresa para jogo, porque às vezes você é mais um que ele está cogitando a possibilidade, né? Às vezes ele clicou no seu anúncio e clicou no de mais 5 concorrentes. E aí, o que vai te diferenciar desses 5? Será que os outros 5 estão melhores ou não estão? Então, avaliar também essa concorrência faz total sentido quando a gente está falando de investir em tráfego pago, tá? A gente tem que ter essa noção de que a dinâmica pode funcionar diferente e normalmente funciona diferente de leads que vêm de indicação ou que vêm do tráfego orgânico, por exemplo, tá? Você tem também na inteligência comercial as métricas de sucesso, né? O que são essas métricas? Quanto que você investe até um cliente fechar, que é o que a gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente. Quanto que você tem de retorno a cada X reais investido? Isso a gente chama de ROI ou ROAS, né? A cada R$ 1.000 me volta 5.000, 10.000. Você precisa validar essas métricas também. E se você está investindo ali, o prazo de entrega também eu coloquei aqui, tá? Mas se você está investindo aqui R$ 1.000 todos os meses, nesse exemplo aqui que eu dei, você vai entendendo qual que é o retorno disso. E ali no 7º, 8º, 9º mês, você pode tomar uma decisão de investir mais, você pode tomar uma decisão de investir mais num mês, menos no outro, você pode tomar várias decisões que talvez se você investir tudo num único mês aqui, você não vai ter essa percepção, tá? Você não vai ter esse comparativo também. Uma coisa que eu coloquei aqui que você vai validar é prazo de entrega. Esse é um ponto importante que muita gente às vezes negligencia, porque assim, você validando, você recebendo leads e fazendo um processo comercial estruturado com eles, você vai vender, tá? É questão de matemática básica, talvez sua taxa de conversão seja um pouco menor, mas se você tem um processo de receber leads e você tem um processo comercial, né, ou seja, marketing e vendas extremamente alinhado, você vai vender. E aí o que você precisa cuidar? Se o que você vende é um produto que ele precisa ser fabricado, você precisa levar em consideração o prazo de entrega, tá? Se você não vai atropelar esse prazo de entrega na ânsia de vender e talvez não conseguir cumprir, tá? É comum as pessoas às vezes focarem no pilar de marketing e vendas e esquecer que o operacional ali, a entrega, ela precisa estar rodando muito bem, senão você pode até queimar o nome da sua empresa, tá? Esse é um ponto interessante aqui, porque quando a gente vende e vende bastante, a gente precisa saber se todo o operacional está acompanhando essa entrega, tá ok? Então, leve em consideração também, conforme você for investindo mais, tá? No início, você vai ter ali seus primeiros resultados, você vai estar investindo um pouco menos, é natural você não se preocupar com isso. No momento que você for, entre aspas, escalar, aumentar faturamento, querer vender mais e mais, é legal que você tenha essa parte da sua empresa muito bem estruturada, tá bom? E agora a gente vai para o aprendizado de número 7. Sem mensurar resultados, você limita seu crescimento, tá? Então, no aprendizado anterior, a gente falou da importância das métricas de sucesso, de você validar, tá? E agora eu estou falando de você mensurar
todo e qualquer resultado que você tenha, porque se você não sabe o retorno do investimento, não tem como você melhorar, né? Ah, eu estou investindo R$ 1.000 e estou tendo não sei quanto de retorno. Ah, mas eu quero aumentar o faturamento da empresa em 30% em até 6 meses, em até um ano. Pô, cara, mas você não sabe onde você tá, você precisa saber. Então é essencial que você, não só de tráfego pago, tá? Mas de outras ações de marketing e vendas que você fizer, é legal você mensurar para você entender depois. Imagina você chega num cenário que você quer aumentar o seu faturamento em 30%. Aí eu te pergunto, tá? Qual que é a origem, qual que é a fonte de clientes que você tem maior? Ah, é o Meta Ads, ou é o Google Ads, ou é o Instagram. Quando você tem essa clareza de onde que está vindo, você sabe onde você pode investir mais. Tanto dinheiro quanto recursos, né? Se você tiver mão de obra ali de prospecção, por exemplo, você vai colocar as pessoas para ter um esforço maior, onde você tem um resultado maior, tá? Isso é simples, isso é óbvio, claro, mas é importante pontuar que se você não sabe onde que está tendo maior resultado, você não vai conseguir depois aumentar esses resultados, tá? Eu pontuei isso aqui porque é comum em conversa com empresários falar assim, cara, tá bom, hoje seus clientes vêm da onde, assim? Geralmente a resposta ela não vem, percentual, 30% daqui, 50% dali, até numa conversa mais aprofundada, não, geralmente a gente não está falando de métricas precisas, a gente está falando de, a maioria é indicação, tá, mas a maioria quanto? É essencial a gente falar de números nessa etapa aqui, quando a gente está falando de um planejamento de longo prazo para tráfego, tá? Então é essencial você mensurar os seus resultados para ter ainda mais resultados, tá? E para você que chegou até aqui no vídeo, eu separei um bônus, um oitavo aprendizado que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Ter um especialista é sempre melhor e mais barato, tá? Eu fiz até uma analogia aqui. Se você precisa fazer uma cirurgia no joelho, consultar um clínico geral vai só te fazer perder tempo. Você já sabe que você está com dor no joelho, você já sabe que provavelmente você vai precisar fazer essa cirurgia. Não faz o menor sentido você consultar qualquer outro tipo de especialista que não seja um ortopedista, tá? Se você ficar postergando, se você ficar indo em outras especialidades, você só vai talvez piorar aquele seu problema, agravar aquele seu problema. Então, o ideal é que você vá num especialista. E serve isso também para anúncios online, para vender através da internet. Quando você quer vender, você está levando o seu negócio a sério e realmente precisa ali estruturar uma estratégia que faça sentido para a sua empresa vender mais online, você precisa de alguém que sabe o caminho. E eu até coloquei aqui, confie em quem sabe o caminho de vender online. Em quem faz isso, né? Em quem já fez várias vezes para outras empresas, em quem sabe esse passo a passo, tá? Então, esses foram os principais aprendizados que eu tive depois dessa trajetória de investir mais de 10 milhões de reais em anúncios online. Então, se eu pudesse resumir aqui toda essa trajetória, seriam nesses 7, 8 passos, na verdade, né? Esses 8 aprendizados que eu tive. E se você seguir, eu tenho certeza que você vai investir muito menos, você vai perder muito menos dinheiro e você vai ter muito mais resultado. E se você gostou desse vídeo e quer a minha ajuda para aplicar todos esses aprendizados nas suas campanhas também de Google e Meta Ads, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato para você me chamar e a gente entender qual que é a melhor estrutura, qual que é a melhor estratégia para a sua empresa também vender mais, tá ok? Já deixa o like, deixa um comentário também e se inscreve no meu canal. Obrigado!